Fala galera, bem-vindos ao Euduca. Eu sou o professor Hilário Xavier e estou aqui para ministrar mais uma aula importante para vocês, focada no Enem e nos principais vestibulares. Na aula passada, galera, que vocês acompanharam aqui pelo Euduca, eu abordei o período pré-colonial brasileiro. E hoje a gente vai avançar um pouquinho dentro do período colonial brasileiro. Para ser mais específico, a gente vai falar bastante da economia açucareira, assunto que já caiu no Enem em mais de uma oportunidade. Beleza? Vem comigo. Olha só, pessoal. Eu numerei, vocês viram na aula passada, todos os tópicos da nossa aula para que você possa organizar melhor os seus estudos aí de norte a sul do Brasil. Beleza? Olha aqui, ó. Bom, na aula passada eu terminei dizendo que Portugal ficou com medo ali de uma possível invasão francesa e resolveu dar início à colonização do Brasil. Porém, gente, imagina da noite para o dia, né, depois de 30 anos ali, você resolveu, vou colonizar o Brasil. Onde que estavam esses recursos? Onde que estava esse dinheiro? Imaginou o tamanho da tarefa? Né? Colocar gente habitando, povoando, construindo, fazendo a economia girar num litoral tão imenso como o nosso? Então, em 1534, o rei de Portugal, Dom João III, ele resolveu implantar no Brasil uma experiência que os portugueses já haviam executado em outros lugares, né? Na Ilha da Madeira, no Cabo Verde, nos Açores, né? Portugal resolveu implantar aqui as capitanias hereditárias. Bom, o que eram, como funcionavam as capitanias hereditárias? O rei, de posse de um mapa do litoral do Brasil, lembremos que pelo famoso Tratado de Tordesilhas, né, o Brasil que pertencia a Portugal era aquela imensa faixa litorânea. Todo o restante do Brasil, galera, isso a gente aprendeu na escola, no ensino médio, pertencia à Espanha, lembra? Aquela linha chata que o professor fez a gente decorar, que passava em cima do Brasil. Bom, então a faixa litorânea pertencia a Portugal. O que o rei fez? Essa faixa litorânea, o rei de Portugal, Dom João III, dividiu em 15 lotes, né? Olha aí, pessoal, tem uns livrinhos didáticos que falam que eram 15 capitanias hereditárias. Vai por mim, não era. Eram 15 lotes e o rei dividiu em 14 capitanias hereditárias, tá? Então, 15 lotes, 14 capitanias hereditárias. E o rei procurou, dentro da nobreza portuguesa, pessoas interessadas em vir para cá dar início à colonização. Então o rei pegou lá, 12 nobres portugueses que receberam essas 14 capitanias em doação. Por isso que o nome é capitania hereditária. Por quê? Quem recebia essa terra, né, ganhava posse útil. O que é a posse útil? Estou dando para você usar, para você ir lá desenvolver. Ela continua sendo minha, tá? Hereditária por quê? Quando esse donatário, é o nome que se dava para quem recebeu a terra em doação, daí donatário, né? Quando ele morria, ele passava a terra para o seu filho, o homem mais velho. Bom, gente, vocês estão olhando aqui para uma aula de Idade Média, de feudalismo, né? Lembra? Relação de suzerania e vassalagem? O rei, o suzerano maior, dono do Brasil, certo? Escolheu 12 nobres para serem seus vassalos. E esses 12 nobres, né, que nós chamamos de donatários, por sua vez, podiam trazer pessoas para cá e distribuir pequenos lotes de terra chamados de sesmarias. Essa é uma estrutura de suzerania e vassalagem medieval, né? Por que o rei, a ideia foi brilhante? Ele daria início à colonização do Brasil sem ter que gastar nada. Ele terceirizou, usando uma palavra moderna, privatizou o Brasil. E escolheu pessoas dispostas a vir para cá, com seus próprios recursos, com a sua própria mão de obra, né, ali inicial, para dar início à ocupação do território. Lembra da frase da aula passada? Brasil, ocupar para não perder. Essa foi a solução que o rei encontrou. Então as capitanias hereditárias, elas teriam a função de ocupar essa faixa litorânea para proteger o Brasil contra essas ameaças de invasão estrangeira. Beleza, pessoal? Decore isso aqui, tá? 15 lotes, 14 capitanias que foram doadas para 12 donatários através de uma carta de doação. E esses donatários, por sua vez, podiam doar sesmarias para pessoas dispostas a vir para o Brasil aceitar aí esse grande trabalho, essa empreitada de colonização. Tudo bem? Entendeu aí? Belezinha? Olha aqui, gente. Com as capitanias, né,
instaladas, apesar que nem todo mundo veio imediatamente, teve muita gente que demorou tempo pra caramba para vir ocupar essas terras, Portugal pôde dar início a uma atividade produtiva, porque o pau-brasil é uma atividade extrativista, ou seja, extraiu o que a natureza aqui brasileira proporcionava. A economia açucareira não. Portugal teria que plantar a cana, produzir o açúcar, comercializar na Europa, por isso que eu usei a frase uma economia produtiva. Quando se trata, galera, de economia açucareira, qual vai ser a questão número 1 que você vai encontrar no vestibular? Por que os portugueses resolveram cultivar justamente a cana-de-açúcar? Por que não qualquer outro produto, né? Já que a terra é tão fértil, segundo o próprio Caminha relatou lá na sua carta, né? Nessa terra em si plantando tudo dá. Por que justamente cana-de-açúcar? Tá aí com a caneta e o lápis na mão para anotar? Primeiro fator. Portugal já tinha plantado cana-de-açúcar em outros lugares. Ou seja, possuía experiência anterior no cultivo da cana. Não eram amadores no assunto, eles sabiam como plantar. Beleza? Experiência anterior, primeiro fator. Segundo fator, o clima e o solo do Brasil são favoráveis ao cultivo da cana. Não ia adiantar nada Portugal ter experiência, resolver plantar cana se aqui, né, nevasse. Não ia ter como plantar cana-de-açúcar na neve. Então, o clima e o solo eram favoráveis. Um solo tipo Massapê, que você encontra no Nordeste, em faixa litorânea, e um clima quente e úmido, que no Brasil é praticamente de janeiro, né, a janeiro. Beleza, pessoal? Então, experiência anterior, né, clima e solo favoráveis, domínio das técnicas, né, se tinha experiência anterior, tinha domínio das técnicas. O quarto fator, galera, responde um exercício que caiu no Enem recentemente. O açúcar, produzido à base da cana, era considerado uma especiaria fina, uma especiaria cara na Europa. Portanto, era lucro garantido. Então, assim, podemos dizer que o principal interesse de Portugal em plantar a cana para produzir o açúcar oriundo da cana era a alta lucratividade do produto no mercado consumidor europeu. Beleza, pessoal? Então, esses são os fatores que levaram Portugal a produzir cana-de-açúcar no Brasil. A cana, gente, era produzida num local chamado de engenho, né? E os engenhos, inclusive aqueles que mais prosperaram, foi lá em Recife, Pernambuco, em São Vicente, no litoral de São Paulo, pelo menos inicialmente, tá? O que você tinha no engenho? O canavial, com a cana plantada em larga escala, né? A casa grande onde morava o senhor de engenho, um título poderoso, porque não era só um senhor de terras, era um senhor de escravos, estava no topo da sociedade colonial. Você tinha a casa grande, que aprisionava os escravos, né? Você tinha a casa da moenda, onde ficava o moinho que retirava a garapa da cana, a casa de purgar, né, que era a fornalha para produzir o açúcar, e sempre tinha ali uma capela ou uma igreja. A grosso modo, assim que funcionava o engenho no Brasil. Bom, agora, pessoal, esse outro bizu, esse macete aqui é importante para o vestibular, cai bastante. A economia açucareira, pessoal, que rendeu aí muitos lucros para Portugal ao longo de séculos, foi instaurada em regime de plantation. O Brasil não foi o único lugar a ter plantation, tá? Você vai encontrar em colônias que os espanhóis fizeram na América Central, no sul dos Estados Unidos também tinha plantation. Plantation tem a seguinte estrutura, pessoal. Olha só que fácil para você identificar plantation. Olha aqui, vou colocar aqui em cima para vocês, tá? Para existir plantations, precisa haver grandes latifúndios. Professor, não sei o que é latifúndio. Latifúndios são grandes extensões de terra. Então, os engenhos eram imensidão de terra, tá bom? Para ser plantation, a mão de obra tem que ser escrava. Então, a utilização de escravos. No caso do Brasil, a mão de obra utilizada na economia açucareira foi negra escrava de origem africana, tá? E tá faltando um elemento aqui no plantation. Para ter essa estrutura de plantation, grandes fazendas, né, que são os latifúndios, mão de obra escrava em regime de monocultura. Professor, o que é monocultura? Plantar um único produto em larga escala. No caso aqui, foi a cana-de-açúcar, tá bom? Latifúndios, mão de obra escrava, monocultura, foi a estrutura, o tripé utilizado na economia açucareira lá no período colonial brasileiro. Ficou claro, pessoal? Belezinha? Bom,
Porém, gente, olha só. Os canaviais estavam aí sendo plantados, né, com engenhos funcionando lá em Recife, aqui em São Vicente, no litoral de São Paulo. Porém, galera, né, as capitanias não estavam funcionando muito bem, pelo menos não inicialmente. Né? Alguns fatores explicam esse fracasso inicial do regime de capitanias hereditárias. O primeiro, eu acho que eu já induzi vocês aí a resposta. A maioria dos donatários não vieram para o Brasil imediatamente. Então continuava aqueles buracos no litoral brasileiro sem povoamento. Se a ideia era defender, estava fracassando a ideia. Né? Além dessa demora dos donatários em vir tomar posse das terras, existia a falta de comunicação entre as capitanias, faltava recursos, né? Os índios, quando perceberam que o homem branco estava querendo tomar posse das suas terras, algumas tribos reagiram a essa colonização, né? Então acabaram mantendo hostilidades em relação ao elemento branco europeu, né? Mas o principal fator do fracasso inicial das capitanias hereditárias era o fato de não ter uma autoridade central aqui na América, né? O rei estava lá em Portugal. Então os donatários estavam aqui, cada um por si, Deus por todos, e como diz aí o dito popular, né? Quando os gatos saem, os ratos fazem a festa. Então reinava a bagunça aqui, faltava uma autoridade, e percebendo isso, em 1548, o rei Dom João III, o mesmo que eu já citei na aula, o criador aqui das capitanias hereditárias no Brasil, ele resolve implantar em terras brasileiras, em terras tupiniquins, né? Olha aqui, o chamado governo geral. Bom, gente, com a criação do governo geral, o rei Dom João III esperava centralizar a administração das capitanias hereditárias na figura de uma autoridade real. Ou seja, ele iria com isso acabar com aquela bagunça que reinava aqui em terras brasileiras quando os donatários não tinham aqui uma autoridade real portuguesa. Beleza, pessoal? Bom, os primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá e Estácio de Sá. Esses homens foram os responsáveis por fazer com que a economia colonial e a administração caminhassem melhor. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima aula.